o que ninguém te conta sobre a faculdade de medicina, mas eu tô aqui para poder te ajudar. Se você tá no ciclo básico, assiste esse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber e que você pode fazer que vai te ajudar muito durante a sua graduação. Então já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, me segue nas minhas outras redes sociais e bora! Para quem não me conhece, eu sou Ana Caroline, eu tô no 5º período de medicina, então acabei de sair do ciclo básico e tiveram várias vivências que eu tive, que eu faria diferente, coisas que eu gostaria de ter feito, que eu não fiz. Então eu tô aqui realmente pra contar tudo pra vocês, anotei até aqui no meu caderninho pra ficar mais fácil de lembrar, pra não esquecer de nada, mas se surgir alguma dúvida, alguma coisa e vocês quiserem perguntar, pode deixar aqui embaixo nos comentários, fiquem à vontade. Mas bora lá, gente. Primeiro tópico que eu trouxe é sobre materiais necessários durante o ciclo básico de medicina. Vamos lá, quando você entra na faculdade, você quer comprar tudo, quer comprar livro, quer comprar esteto, esfigmo, otoscópio, tudo, mas a verdade é que, quando você entra na faculdade, o que você precisa é de um material de estudo, e aí vai ao seu critério, se você quer usar tablet, computador, notebook, se você quer anotar na mão, enfim, e de um jaleco. E só. Não precisa de esteto, esfigmo, oxímetro, nada disso. Mas, ao decorrer do ciclo básico, você vai precisar provavelmente. Na minha faculdade, a gente começa a usar estetoscópio e esfigmo no 2º período. Mas eu sei que isso pode variar de acordo com faculdades. Então, pergunta os veteranos da sua faculdade para ver como que é na sua. Mas na minha, gente, no 4º período, a gente já estava usando tudo. Oxímetro, esfigmo, tudo. Então, fiquem de olho nisso, porque isso pode variar, mas no geral é isso que você vai precisar para entrar na faculdade. Um material de estudo e um jaleco. O esteto, o esfigmo vem depois. Eu acho que o que mais me deixou maluca durante a faculdade, principalmente no primeiro ano, é que eu não sabia organizar o meu estudo e eu não sabia como estudar. E tá tudo bem. Eu realmente não sabia como era, porque primeiro que são vários assuntos que você não tem domínio, que você não conhece, um monte de palavra nova, muito conteúdo, é um volume gigantesco que, apesar de você ter feito, sei lá, quantos anos de cursinho, eu fiz 1 ano. Você não tá acostumado com esse volume de conteúdo. É muita coisa, gente. Então, eu fiquei maluca. Mas a dica master que eu vou dar pra vocês de organização é: pegue um papelzinho, anota todo o seu estudo. Tenta estudar todos os dias, pelo menos um pouquinho, em ordem de prioridade. Então pegue, por exemplo, os assuntos que você tem mais dificuldade para estudar mais vezes. E eu recomendo principalmente anatomia. Gente, anatomia é uma matéria que você tem que estar estudando sempre, porque senão você esquece. E é do primeiro ano de medicina, então sempre revisita esses assuntos. E foi assim que eu me organizei e que me ajuda muito até hoje, eu me organizo dessa forma. Prioridade, tentar estudar todos os dias. Sobre métodos de estudo, tem 2 que eu indico muito vocês usarem, que é o método Feynman e também flashcards. Eu sempre utilizei o método Feynman desde o início da faculdade, principalmente para matérias que são mais explicativas, como por exemplo fisiologia e embriologia, que são grandes conteúdos. Então explicar a matéria para você mesmo pode ser muito bom, e eu gostava também de gravar áudio e ficar escutando na academia e tudo mais em semana de prova. E as revisões você pode fazer por flashcards no Anki, como eu falei, ou então questões. É mais difícil achar questões no ciclo básico, mas eu conheço um aplicativo chamado Medcob, vou até deixar ele aqui na descrição do vídeo para vocês, que lá tem questões de residência e questões de medicina que podem te ajudar muito. Hoje no ciclo clínico já fica um pouco mais fácil de ter questões de residência, mas tem muitas questões, muitas coisas do ciclo básico que são cobrados, então é bom você dar uma olhadinha, começar a fazer, também para você não esquecer e aplicar aquele conteúdo. Eu gostava muito também de pedir o ChatGPT para fazer algumas questões para mim. É um método bom. No vídeo que eu fiz explicando como que eu estudo, tá até aqui no canal, só se vocês descerem um pouquinho, vocês vão achar. Lá eu explico basicamente como eu faço, com mais detalhes, então vocês podem ir lá assistir que o vídeo tá mais completinho. Agora sobre trote. Que trote da medicina é famoso porque tem muitas coisas absurdas que acontecem por aí. Mas muitas faculdades não podem ter trote. E essa é o caso da minha, então eu não tive trote. Mas em questão de participo ou não participo do trote, eu acho que vale a pena você conversar com outras pessoas da sua faculdade, do curso, que já passaram pelo trote, para ver se você gosta, se faria sentido para você. Se você quer participar, eu acho que tudo bem. E se você não quer, também tá tudo bem. Ninguém vai te julgar e você não é obrigado a participar do trote. É uma questão mesmo de se você quiser. E tem muitas, como eu falei, que nem tem trote, que é o caso da minha. Atlética. Sei que a atlética é um assunto delicado porque tem muita gente que tem preconceito com a atlética de faculdade. A atlética em medicina é forte, a gente sabe disso. Tem os jogos da medicina, são jogos que são extremamente famosos e conhecidos. Então, assim, eu acho que a atlética é a mesma questão do trote. Se faz sentido pra você, tudo bem. Se não faz,
tudo bem também. Eu não participo da atlética da minha faculdade. Primeiro, gente, que eu não sou muito do esporte, então eu não jogo nenhum esporte que tem disponível na atlética. Eu não tenho tempo, né, gente, que eu já trabalho e estudo. Imagina se eu colocasse mais coisa pra eu fazer, eu ia ficar maluca. Se você participa de algum esporte, gosta de vôlei, handball, natação, tudo isso, gente, tem treinos da atlética, então acho que se você gosta, vale a pena dar uma pesquisada. E é a mesma coisa que eu falei do trote. Ninguém vai te julgar se você participa, não participa. As pessoas não se importam, literalmente. Agora sobre amizades. Eu sei que esse é um assunto delicado, principalmente pra quem tá indo pra uma cidade nova e quer conhecer as pessoas, mas, enfim, se sente receosa. Durante a medicina, a faculdade em si, ela é uma faculdade extremamente puxada e a gente passa muito tempo com as mesmas pessoas. Eu acho que vale a pena você manter a política da boa vizinhança, sabe? Não arrumar confusão com as pessoas, não querer brigar com todo mundo, porque você vai ficar 6 anos com todo mundo. Então eu acho válido você pelo menos ter uma relação ok com as pessoas. É claro que você não vai ter amizade com todo mundo da sua faculdade, vão ter pessoas que você vai se identificar mais, isso é óbvio, isso acontece independente. Porém, é bom a gente manter o respeito em primeiro lugar e ter uma convivência ok com as pessoas. É muito tempo pra gente ficar brigando com todo mundo. Eu acho que o melhor momento pra fazer amizades é naquela primeira semana de aula que as pessoas ainda estão se conhecendo, eu aproveitaria aquele tempo. Hoje em dia, eu agradeço muito pelas minhas amizades da faculdade, agradeço muito pela minha turma da faculdade, que é, assim, sensacional, porque a gente se ajuda muito, a gente é muito unido, mas eu sei que isso não é a realidade sempre de todo mundo. Atividades extracurriculares, vale a pena fazer? Não vale? No ciclo básico, eu acho que é um dos melhores momentos que você pode aproveitar para fazer algumas coisas específicas. Eu acho que eu pequei muito nisso. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter feito diferente, mas agora eu já tô correndo atrás. Eu acho que tem coisas que são muito válidas fazer no ciclo básico. Por exemplo, você não vai num congresso de uma especialidade que você nunca ouviu falar na vida, que você não tem nenhuma vivência, você não vai entender absolutamente nada. Então eu acho que tem atividades e atividades para cada fase durante a faculdade. As melhores atividades, na minha opinião, para fazer no ciclo básico são monitoria, projeto de extensão, projeto de iniciação científica, aumentar suas notas, então focar em ter notas boas, e congressos de estudantes para você conseguir ir se acostumando a ir nesses eventos, mas ao mesmo tempo, para você não ir em eventos que não façam sentido, eu acho muito válido, porque você ir num congresso de sociedade, você não vai entender nada. Ali no ciclo básico, você não teve contato com nenhuma especialidade, eu acho que não é tão proveitoso assim, sabe? Mas é aquilo, tomar muito cuidado para não se sobrecarregar, principalmente no primeiro ano. Puxando o gancho de atividades extracurriculares, vamos falar sobre currículo para residência médica. Eu acho que agora a gente sabe que as residências estão cada vez mais concorridas, as pessoas estão começando a se preparar mais cedo. E essas atividades que eu falei, monitoria, projeto de iniciação científica, projetos de extensão, são coisas que pontuam na residência, por isso que eu acho muito válido fazer. E você tem que ficar de olho sim no que pontua para a residência que você quer, para você não fazer coisas inúteis, principalmente porque tem muita coisa que se você fez no primeiro ano, não é válido. Então dá uma olhadinha para você não perder certificado, que, enfim, não tem necessidade. Então, às vezes, você vai num congresso achando que vai pontuar e não vai pontuar. Então, dá uma olhadinha sempre nas residências que você quer fazer. Agora vamos conversar sobre um tópico muito sensível, mas muito importante, que é a saúde mental dos estudantes de medicina. É muito comum na semana de prova eu me deparar com pessoas passando mal, então vomitando, tendo diarreia por causa de prova, tendo crise de pânico, crise de ansiedade, não querendo ir fazer a prova por conta de tanta ansiedade. Primeiro, porque tem uma competitividade muito tóxica na faculdade de medicina. Ah, não tem, tem sim. Uma competitividade muito grande. As pessoas querem umas serem melhores que as outras. E quem entra nessa loucura acaba se dando mal. Além da competitividade, a gente tem uma pressão muito grande de que você tem que ser excelente, porque você está lidando com vidas. Então as pessoas te pressionam muito e você se pressiona muito. Você está se comparando a todo tempo com outra pessoa ali. E cara, é impressionante como tem gente extremamente ansiosa que entra na faculdade e piora a ansiedade porque para de fazer terapia. Então, se você já faz terapia, continue fazendo terapia. E se você não faz, comece. Na minha faculdade, a gente inclusive tem um núcleo específico para atenção psicológica dos alunos, de tantos problemas que a gente já enfrentou durante a faculdade e de tantas coisas que já aconteceram. Então, se você está percebendo que você entrou na faculdade, está um pouco ansioso, está um pouco angustiado,
começa a procurar uma terapia, um psicólogo. Eu acho super válido começar antes do problema virar um problema maior. Mas tem algumas coisas que eu particularmente gosto de fazer para me manter mais tranquila durante uma prova, principalmente provas práticas, né, que eu sei que é um problema. Primeiro, tentar conhecer o máximo da prova que eu conseguir, então perguntar para os veteranos como aquela prova funciona, tentar fazer uma respiração mais tranquila, inspirar e expirar mais lentamente para conseguir me manter um pouco mais tranquila e perceber o que me causa um pouco de ansiedade. Por exemplo, eu não gosto de estudar em grupo em semana de prova, porque isso me causa ansiedade. Ver outra pessoa falando alguma coisa que eu não sei, isso me causa um pouco de ansiedade. Então, eu não estudo em grupo em semana de provas, eu prefiro estudar sozinha. Isso você vai notar ao decorrer da sua graduação. É importante você prestar atenção nesses gatilhos que podem gerar algum tipo de ansiedade e você sair desse meio o máximo possível. Por exemplo, se eu já tiver com todas as anotações e com grande parte do assunto estudado, diminui minha ansiedade. Então eu, por isso, comecei a estudar com bastante antecedência para as provas desde o terceiro período. Antes eu deixava um pouquinho mais para cima da hora. Então, perceba aquilo que te causa tranquilidade e ansiedade para você saber manejar isso, principalmente em semanas de prova, que é um momento de extrema tensão. E, claro, procurar ajuda se necessário. Quando a gente entra na faculdade, tudo é muito bonito. A gente quer tirar foto de tudo, quer fazer tudo, quer tirar foto com o esqueleto, ver um coração, quer tirar foto. Mas depois de um tempo que a medicina perde esse brilho todo do início e tal, a gente começa a ver que as coisas não são tão simples assim. Então, muitas vezes você vai se sentir frustrado, você vai sentir que você não tá sabendo nada, que você não estudou direito, que você não merece aquilo. Muitas vezes a síndrome do impostor vai tomar conta. É importante que você tenha uma rede de apoio para te auxiliar. E aqui eu não tô falando que você necessariamente precisa ter os seus pais, precisa ter o seu namorado. Não! A rede de apoio pode ser, por exemplo, suas amizades. Então, ter alguém a quem recorrer, alguém que vai conseguir te ajudar. Eu acho isso extremamente importante. Então, fortalecer a rede de apoio com certeza vai te ajudar. E se você não tem rede de apoio, não tem com quem conversar, eu abro minha DM sempre, tô sempre respondendo vocês. Então, se tem alguma coisa te angustiando e você quer conversar com alguém, gente, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo vocês tranquilamente lá na rede vizinha. Vira e mexe, tem alguém me mandando alguma coisa e eu tô lá pra tentar ajudar vocês, porque eu imagino como deve ser difícil não ter rede de apoio, alguém que te entenda. Porque muitas vezes as coisas acontecem, as pessoas acham que é bobeira, ah não, deixa isso pra lá, mas só quem tá vivendo aquilo ali sabe. Então tem muitas frustrações e muitas coisas que acontecem, então você vê um paciente seu ali, que acontece alguma coisa ruim, e aí você fica desesperado, alguém vai falar, ah, mas é só mais um paciente, mas pra você não é aquilo, porque você tá começando agora. E às vezes conversar com alguém pode te ajudar. Então eu abro minha DM a quem quiser. Um tópico que eu acho muito importante de ser dito é ter vida além da faculdade. Isso vai te ajudar em todos os aspectos, tanto dentro da faculdade quanto com a sua saúde mental, que é um tópico que a gente estava falando anteriormente. Isso porque não adianta você querer viver tudo de medicina, você precisa ter uma vida. Medicina é uma profissão, é uma coisa além. Você não tem que se fechar para ela. Então, tenha hobbies, tenha amizades fora da faculdade, converse com as pessoas que não são da medicina, fale sobre assuntos. Gente, eu não gosto nem de assistir série médica. Eu já conversei sobre isso lá no meu Instagram, que eu não assisto série médica, porque quando eu tô em casa, eu quero ver tudo menos medicina, não aguento ver coisa de medicina, e cara, isso é muito real. Então, desligue um pouco da faculdade, tenha pelo menos 1 hora por dia para você fazer alguma coisa diferente. Eu, particularmente, gosto de ir pra academia, então, enquanto eu tô na academia, eu não vejo nada de faculdade, entendeu? Eu evito, prefiro ficar escutando alguma música, um podcast que não tem nada a ver com medicina. Fica a dica, então, pra vocês, viva além da faculdade. A faculdade é uma profissão, não é a sua vida. Outro tópico que pra mim é importantíssimo de ser dito é sobre postura na faculdade. E aqui, gente, eu tô falando desde o início, porque a todo momento que você tá na faculdade, você tá sendo observado por pessoas que vão ser seus futuros colegas, pessoas que vão poder te indicar para algum trabalho. Então, se você não tem postura na faculdade, você já vai perdendo uns pontinhos ali. Então, primeira coisa que eu acho que é extremamente importante, chegar no horário, evitar atrasar, principalmente em estágio, ter roupas que são adequadas. Você não vai com um top super curto para a faculdade, para um estágio. Isso não é legal, sabe? Eu acho que tem ambientes e ambientes. Toma um banho, você não vai chegar lá todo suado da academia, com uma roupa de academia, sabe? Também não.
Então vamos manter postura, vamos tentar manter a política da boa vizinhança também, então evitar brigar com os professores, evitar brigar com as pessoas que estão ali, porque podem ser pessoas que podem te indicar para algum serviço. E a gente tem que estar pensando nisso. A todo instante estamos sendo vigiados na faculdade, apesar de não parecer, nós estamos. Então manter uma postura realmente profissional. Eu nem digo para você ser robotizado, para você ir de maquiagem, de salto. Não, gente, não tô falando isso, mas eu tô falando de ter senso, noção de que tem coisas que convém e não convém. E para mim, o lado bom do ciclo básico é que você pode aproveitar para criar uma base forte para continuar os assuntos. Eu tô agora começando o ciclo clínico e eu já vi como que tem coisa do ciclo básico que volta, principalmente anatomia, fisiologia, coisas de patologia, imuno, volta depois. Você precisa saber para entender muitas coisas. Então, aproveita esse tempo para você conseguir realmente entender e estudar. Isso vai te ajudar muito a ter raciocínio clínico posteriormente. Amigas, mas basicamente esse foi o vídeo. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, você pode me perguntar aqui nos comentários e também me mandar mensagem nas minhas outras redes sociais, que eu tô aqui disposta a ajudar vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!